Super bate-papo! O tempo e o espaço, ficção e realidade. O destino, a magia, o fantástico, a lógica. Tudo será desvendado agora. Super bate-papo nerd. Opa, olha a gente aqui chegando para a segunda parte do Super Bate-Papo Nerd. Estamos abordando aí o melhor e o pior do audiovisual nerd. Espero que vocês tenham aproveitado a primeira parte. E então, vamos aí para a segunda parte, sem mais delongas, né? Vamos lá, toca o barco, pessoal. Ô, Rick, mas aí tem uma coisa engraçada, que vocês talvez lembrem. Quando o Star Wars passou no cinema, os críticos do Star Wars, aqueles que estavam lamentando que o cinema tinha virado e tal, falavam que Star Wars era um fliperama, né? E depois evoluiu para o videogame, né? Foi evoluindo, né? De acordo com a época. Existe um filme que marca bem isso, é o Top Gun. O primeiro Top Gun ele é uma sequência de vários videoclipes, né? Porque ele foi pensado como videoclipe. As pessoas que estavam envolvidas na produção eram videoclipe. Então, você falando a mesma coisa. Vindo da publicidade. O Tony Scott o videoclipe era o pessoal da publicidade. Então, falaram a mesma coisa. Star Wars era um filme muito rápido. As sequências de Star Wars, para a época, era muita coisa. Hoje, o público jovem, quando vê o episódio 4, acha parado. Verdade. Hoje, é o interessante aí que vocês estão falando, né? Eu fiz propaganda, né? Minha área foi propaganda e tal. E uma das coisas que a gente notou na alteração da propaganda dos anos 80 para os anos 90, é que, se você for pegar a quantidade de imagens que você tem numa propaganda dos anos 80, na propaganda dos anos 90, não vou falar aqui de nenhum estudo, mas dá mais que o dobro, você está entendendo? Certamente, tranquilamente, dá mais que o dobro a quantidade de imagens, né? E era um debate na época sobre isso, né? Até onde que ia parar essa necessidade de você ter que fazer coisas que eram tão instantâneas, né? Não vai parar, né, Douglas? Vai parar no infinito, né? Isso é uma coisa que não para, né? E na época história, né? Uma das discussões era exatamente isso, que esse modelo da propaganda, ele estava migrando para os filmes, né? Então por isso que você pega esses Star Wars, e aí você vê um da década de 80, ele é praticamente, desse filme de ação, acostumado. Desse filme de ação, eu falo do Top Gun, porque Top Gun, no original, dá para separar algumas cenas que são quase que como se fosse direção de propaganda. A famosa cena do jogo de vôlei, né, que hoje é considerada uma cena homoerótica e tal,
ela é um grande videoclipe. Né? Ela é uma coisa, uma propaganda. Podia vender calça jeans, podia vender bronzeador ou Coca-Cola, shampoo, o que você quisesse. Mas o público muda. Principalmente no caso de Star Wars, ele tem uma coisa que é o seguinte: o público tem gente que nunca viu, né? Eu fui na estreia, mas tem gente que pegou o filme 1 como quando ele estreou, o cara era jovem e tal. Então ele não viu 1, 2, 3, ou se ele viu VHS, DVD, o que quer que seja, ele não viu no cinema. E claro, os caras demorou muito. A verdade é que a saga demorou muito. E virou também outra coisa que eu quero comentar. Eu prometo que a gente vai falar disso lá para frente. Virou aquela coisa que começa a ficar uma coisa chata, que é o mesmo que tem em várias séries, que viu uma loucura de fã. Então aí vai para tudo que é lado. Você começa a produzir um monte de porcaria porque os fãs estão consumindo de qualquer jeito, né, ficam desesperados e vira uma coisa que nós vamos tomar um monte de paulada porque falamos mal de Harry Potter, né? 500 mil explicações sobre uma cena em que não tem no filme, não, mas na revistinha tal, no conto, né? Aí você pega lá na história em quadrinho, no desenho animado. Cara, sério que você vai querer desmembrar? Que virou o Mahabharata, né? O livro de tem 500 mil histórias paralelas que vão saindo do. Mas o que aconteceu com Star Wars, né? Você pega a série que fizeram, né? Que a Disney fez, é isso, né? Das sequências, né? Não necessariamente franquia, mas das sequências, uma das séries de filme que teve justificativa de ter 1, 2 e 3 foi De Volta para o Futuro. Tá? Tem queda, o segundo cai um pouco, o terceiro tem aquela coisa da gente querer saber, fecha a história, né? Tanto é que ninguém até agora teve a ideia infeliz de fazer o quarto, ainda bem. Of missing plutonium was in fact stolen from their vault 2 weeks ago. A Libyan terrorist group had claimed responsibility for the alleged thefts. The startling footage we're about to show you was photographed by a 42-year-old, Romero Valadares. All initial opinions are this is genuine. What you're about to see may disturb you. Son las 3 de la mañana y todavía no me puedo dar un beso. Great Scott! What year is this? Great Scott! He left? Né? Apesar de Mas elas existir uma... fizeram por causa dos problemas de saúde do. Isso, do ator. Então, mas existe uma ameaça de refazer, que depois a gente até... Eu vou falar que nós temos sorte nessa, por causa que são problemas de saúde, mas, de certa forma... Mas De Volta para o Futuro, ele é um daquelas sequências, né, de 1, 2, 3, que não peca... não tinha sido... Tem falha a história, o 2 tem mais falha e tal, mas você se diverte. Mas não você fica se com raiva com todos. Eu acho que você se diverte com todos, de fato. E aí o outro que eu cito como bom que cai é o Indiana Jones.
Indiana Jones, ele tem a grande estreia. O Indiana Jones tem uma história muito legal, né, lá em 81, que é aquela história que o Lucas Bola, ele criou o Indiana Jones. George Lucas criou o personagem. Uma coisa mas não até fez nostálgica, que era para lembrar os personagens de matinê, né? Isso. Ele cria um personagem das matinês, né, daqueles... Para quem é muito novo, é o seguinte, lá no tempo da lenha, a gente saía da caverna para ir para o cinema, tinha que enfrentar Leão da Montanha, Tigre de Dente de Sabre, né, tinha que... Mastodonte e tal. E aí, quando chegava no cinema, era comum passar um seriado em que... Na matinê. E ele parava, né? Aí o herói estava dentro de um carro, o carro aparecia caindo no abismo. Será que ele vai morrer, né? Tinha sempre a narração, não percam no próximo episódio. Aí você tinha que ir no outro domingo. É que os nossos avós chamavam de fita em série. Isso. Aí você tinha que ir no outro domingo ver o episódio, né? É que aí era a mesma cena do carro caindo no precipício, mas eles colocavam uma cena extra que o cara pulava do carro, né? Então, tinha grandes heróis nisso, e o Lucas tinha saudade disso. Só um parênteses. Pode falar. É muito, aí já que estamos falando com o pessoal mais novo, né? Isso na realidade, a coisa dos nossos pais, essa matinê, a gente... Mas nós vivemos muito disso na televisão com o Batman, né? Batman. Estrelando Adam West e Burt Ward. Will Robin escape? Can Batman find him in time? Is this the ghastly end of our dynamic duo? Answers tomorrow night, same time, same channel. One hint, the worst is yet to come. Oh, the irony of it. The horror. The flaming end of the Caped Crusader? Can Bruce possibly escape? For Batman's sake, keep your bat fingers crossed until tomorrow. Same time, same channel. Could this mean curtains? Will the identities of our dynamic duo be revealed to the whole world? Is this the end of their careers? Isso. Mas mesmo esses filmes, essas séries, eles passavam no cinema. Eles passavam na TV. A gente pegou na TV, né? Eu peguei vários desses filmes na TV. Na TV. E tem uma dica, assistam, quem quiser ver, assistam Marechal do Universo, que você vai ver, é um dos clássicos. E aí o Lucas bola essa ideia, né, de saudade e tal, e no final ele quase que dá pro Spielberg, que era amigo dele, né, vai lá e faz. O Spielberg é que faz o filme. O primeiro, ele é um barato, porque na verdade ele não traz grandes coisas novas, né, mas mexe com aquele imaginário saudoso, né, de filmes. Quem tem hoje, que nasceu na década de 60, viu durante 60 e 70 um monte de filmes da Sessão da Tarde com grandes heróis, né? Esse filme vai mexer muito com a gente com isso. Então o público faz uma sequência que é o Templo da Perdição, que é um filme divertido, mas uma sequência alucinada de ações, né? Faz um filme legal, que é o do Cálice Sagrado, né? Aí bota um outro personagem super charmoso, que é o Sean Connery. Aí produz uma desgraça chamada A Caveira de Cristal, que podia simplesmente esquecer que existiu, né? Um filme ruim. E agora retomou com um filme interessante, né? Que eu não posso contar muito. Gostei e não gostei, mas
não comprometeu. Sinto falta do deserto. Sinto falta do mar. De acordar todas as manhãs me perguntando que aventuras maravilhosas um novo dia nos traria. Esses dias vieram e se foram. Talvez sim, ou talvez não. Eu não acredito em mágica. Mas já vi algumas coisas dessa vida. Eu vi coisas que não sei explicar. Percebi que a questão não é no que você acredita, mas o quanto você acredita. Então, se a gente tivesse o de 81, 84, 89 e 23, né, o de 2008, a gente podia esquecer, que está entre as piores sequências que eu vi na vida, né? Outro que merece para a gente cair nessa mesma história é Jurassic Park. Né? A gente já fez um programa sobre Jurassic Park. Super bate-papo! Super Bate-Papo Nerd. Virou também uma série de fã, né? Existem fãs que são fãs incondicionais de Jurassic Park. Então o filme é um lixo e os caras acham ótimo. E vão me cancelar. Tem filme que é ruim pra cacete. Na verdade, Jurassic Park tem um livro muito bom, que é o primeiro. O Michael Crichton, que é o autor desse livro, escreveu o Jurassic Park 2 e acabou. O 3 e daí em diante, e Jurassic World e tal, não tem livro. Aí virou aquele caça-níquel e dá-lhe dinossauro, cenas, esse último, cenas que não tem pé nem cabeça, não tem por que tá ali. Eu gostei dos dinossauros correndo com os elefantinhos. Não. O final de estúpido para idiota, vou falar o português claro, o final, o último, porque assim, vamos conviver com os dinossauros, a harmonia da natureza. Isso, você enfia um monte de animal onde já tem desequilíbrio, quase não ferra, né? Porque imagina sempre uma savana africana, onde os elefantes, coitados, estão se ferrando para viver, e você enfia os dinossauros para comer a mesma coisa que ele, né? Aí eu ponho um tiranossauro para predar. Você acha que o tiranossauro vai comer o elefante, que é muito mais fácil. Então, uma forçação de barra, quer dizer, o mundo teria caído numa catástrofe ecológica
de desequilíbrio, e as pessoas dando palminha. Eu gosto de dinossauro, tá? Então eu fui ver todos os filmes. É impressionante o que fizeram com a animação, os dinossauros são realmente muito bons, mas as histórias começam a perder. Então lá, no primeiro, se era uma discussão sobre a questão da ciência, dinheiro e do ser humano achar que com ciência ele vai dominar o mundo e tal, né? Nos últimos vira só diversão. Né? Então, assim, é uma sequência interessante que descambou, que é o que aconteceu com várias sequências, né, franquias, o que quer que seja. O Jurassic Park virou uma franquia mesmo, que assim, licenciar um monte de coisa, vender e vamos embora, né? E aí começa a ter desenho animado, filminho, né, como Star Wars, tal, cria um séquito de fãs, né, que você não pode falar mal, né? E, né, para vocês terem ideia, fala de Jurassic Park 3. Os vilões morrem no começo do filme e o resto do filme ninguém mais morre. Né? Fica todo mundo fugindo de dinossauro. Até o cara que morre, não morre, né? Depois descobre que ele estava. Eu gosto dessas... E assim, aqueles pais chatos pra cacete, eu passei o filme torcendo para o dinossauro comer aqueles caras. Um moleque de, sei lá, 8 anos sobreviveu não sei quantos dias no meio de Velociraptor. Pelo amor de Deus, para, né? É isso mesmo. Mas os outros são piores. O pior para mim dessa sequência, existe um, tem várias, mas tem um que eu adoro, que é Independence Day. Né? Independence Day, para mim, ele é ruim no primeiro, apesar de eu assistir sempre. Ele é ruim no primeiro e pior no segundo, você quer dizer? E o segundo, eu vou contar uma coisa que é engraçada. O primeiro, ele é o Guerra dos Mundos, tá? Acabou o tempo. Do Guerra dos Mundos. Toque de patriotismo americano. Não, tanto é que eles derrotam no dia 4 de julho, que é a independência. Essa parte é insuportável. Mísseis! Desculpe o atraso, senhor presidente! Eu me enrolei lá atrás. Piloto, tem munição? Armado e pronto, senhor! Pronto para agir! Que é esse cara? Coloque-o no fone. Piloto, identifique-se. Sou eu! Russell Cage, senhor! Eu disse que não desapontaria. É só manter esses caras longe de mim mais uns segundos. Positivo, Eco 9 e Eco 7. Posicionem-se nos flancos. Eu quero que vocês protejam esse cara, entendido? Atenção, pessoal. Vamos dar cobertura para o Sr. Casey. Senhores, vamos voltar para quebrar. Vamos afastá-los e ela será toda sua. Cuidado! Eu estou passando! Tem o sinal. Águia 20. Raposa 2. Defeito. Falha no lançamento. Início arma. Águia 20. Raposa 2. Tá emperrado. Não vai disparar. Droga. Me faça um favor, senhor. Diga aos meus filhos que eu os amo muito. Tá legal, seus alienistas cretinos! Como se dizia no meu tempo, vai se danar! Pai, o que ele tá fazendo? Vamos lá, neném! Vamos lá, neném! Vamos!
Boa sorte, amigo. Vai, pessoal! Eu voltei! Ele conseguiu! Aquele filho da mãe conseguiu! É um 4 de julho, Guerra dos Mundos. No Guerra dos Mundos, os invasores morrem pelas doenças que tinha na Terra, pelo vírus tal, que matam eles. E aí o cara faz Independence Day e para vencer os invasores, o que ele faz? Um vírus de computador. Né? Então, a história é uma história assim, entende? De novo, eu insisto, é aquela coisa que passa entre o almoço e o... Antigamente era o Faustão, tá? Mas só que ele é muito comprido, esse é o problema. Corta, né? E cenas, né? E você vê, nesse filme tem uma sequência dele voando no Grand Canyon, que é um videogame. Que tá na cara que vai fazer isso. É isso mesmo. E aí, assim, eu quando vi esse filme, né? E quando veio 2016, vejam bem, o filme é de 96, então demorou bastante tempo para passar. Eu não fui ver, ia perder meu tempo. Fui e vi aqui em casa, vi na televisão. E eu não sei nem quanto tempo dura, mas isso vai ser cobrado no final da minha vida, porque eu perdi pelo menos 1h30 de vida vendo um filme que não tinha a mínima necessidade de existir. Uma história boba. Vou te falar uma coisa que eu achei legal no segundo filme, que é quando eles vencem, que você só descobre isso porque o cara conta. Quando a Terra vence os caras, ainda ficam os extraterrestres aqui na Terra que são combatidos. E os caras na África se ferram, para variar, né? Porque toda aquela vitória foi nos países de primeiro mundo, que tinham arma e dinheiro para tocar a coisa. E aí o cara lá matava os bichos de facão, né? Tiveram que bater os caras no braço, no facão. Essa é uma parte... vamos dar um centavo de valor para... É a parte que, para mim, mas está entre as piores sequências. Agora, o que você Graças aos quais não fizeram o terceiro. O que você achou deles converterem aquele cientista em LGBTQI+. E mata o cara no final, né? E mata ele. Não é brincadeira. Ele fica com o outro lá em coma, o namorado, o companheiro dele, e quando o cara volta, o cara morre. Aquela coisa, de novo, entra assim. Tá, eu sonho. Põe aí, vai fazer. Eu sonho com uma sociedade que o cara ser preto, vermelho, amarelo, azul, gay, LGBT, QIA+, ninguém liga. Ninguém liga que eu diga assim, mas você falando. Você vai ver um filme, se o herói é hétero, cis, tal, não interessa. Né? Porque, por enquanto, nós estamos naquela fase que põe um personagem, você tem que fazer discurso. Exato. Né? E eu sonho com o dia que não precise isso, entendeu? O cara é negro, é oriental, é gay, lésbica, o que é? É cis, trans. Porque as pessoas são assim. É o meu sonho de sociedade. Então, assim, lá, até que passou bem, mas eu acho que na produção, tá, colocar um personagem assim é para atrair o. Então, mas eu estou dizendo que você falou assim, poxa, teve aquela perseguição no meio das montanhas, aquilo para fazer um videogame. Tudo bem, os caras souberam fazer, quer dizer, uma perseguição no meio das montanhas, tava uma invasão, por que não? Tá certo, tá colocado. Nesse caso, que eu digo que é loucura, é porque no primeiro filme você nem fala isso. Não fala, não tem nada a ver, entendeu? Aí eles falam assim, vamos colocar um... É isso que eu tô dizendo, você está entendendo? Não, eu concordo com você. Que tal se a gente transformasse aquele doutor... pelo amor de Deus, cara, ou encontrasse um cara lá do exército, qualquer um outro, precisava transformar um personagem que já estava... O grande problema dessas sequências, que como o Independence Day, que muitas dessas sequências são feitas muitos anos depois,
e você detona a personagem porque você não consegue trazer o cara. Ou o cara morreu, ou ele não quer. Então, mudou muito as características da aparência, né? Aquele filme Círculo de Fogo, entende? O Círculo de Fogo, ele é um filme que tem uma... Para quem gosta de monstro, que eu gosto muito de Godzilla, tal, o Círculo de Fogo tem os kaijus, tal, eu acho divertidíssimo. Para quem cresceu na época dos Transformers, tal, e companhia, ou dos filmes tipo Power Rangers, tal, que lá pelas tantas juntava, virava um robô, tinha público, tá? Aí é o Del Toro. E aí o cara faz um filme com toda uma história, tal, bobinho, tal, mas estava ali, entregou um filme de sessão da tarde, diversão, tal. Aí demora 150 anos para fazer o 2. Quando faz o 2, o ator que fazia o que dirigiu o Jäger lá não podia, plano de agenda, contrato, tal. O que faz? Então ele não vai trabalhar no filme, não vai, então matam o cara. Entende? Imagine que você estivesse assistindo Star Wars e lá no terceiro episódio, o Luke Skywalker, lá, o Mark Hamill, fala: não vou participar, ou não tem horário, tal. Aí você mata o herói para continuar com a sequência. Tá morto, vamos embora, toca o barco. Mas, ô Benê, o Ricardão falou aí bastante aí sobre o melhor e o pior, né? Visual, na sua opinião, você tem mais alguns aí, exemplos para gente? Bom, na minha opinião, eu vou logo no pior, né? As sequências do Alien são muito ruins. Né? Já começa, né? E eles depois resolveram fazer algumas, então, uma espécie de histórias paralelas que consegue ser pior ainda, né? Então, Alien, insisto, Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme extraordinário, porque ele faz uma mistura muito bem organizada, bem concatenada, de ficção, mistério e ficção científica, mistério e terror. Mas continua, assim, eu já não gostei na época do 2, que foi elogiado, inclusive com a parte da crítica, né? Vocês repararam? Tem uma parte da crítica que adora franquia. Eu estava lendo hoje uma reportagem, o cara colocou nos cornos da lua o filme do Missão Impossível 7. Gente, eu duvido que esse filme seja tão bom assim. Duvido. Duvido. Né? Missão Impossível. Eu vou falar porque, para mim. Aliás, eu acho que Missão Impossível já deviam ter aposentado o nosso. Pois esse é o. Mas então, enquanto estiver dando dinheiro, né?
E a Missão Impossível também é assim. Não dá nem para dizer que as continuações são boas ou ruins, porque é sempre o mais o mesmo, né? O primeiro ainda tinha alguma sutileza, mas aí perdeu totalmente. Agora eu não lembro o nome, Benê, mas quando o cara que era o líder da agência, que ele vira traidor. Ah, sim. Aquilo é um crime no filme. Deixa eu só o meu irmão, que é um grande amante de Missão Impossível, meu irmão, ele não gostou, por quê? Porque ele acho que ele tem uma razão, que a Missão Impossível aí que nós temos agora não é efetivamente o espírito da Missão Impossível, até pelo que o Ricardo falou. O que eu estou querendo dizer é que Missão Impossível foi uma série icônica da TV americana, feita na década de 1960, que era uma série, inclusive, era bem aquela história da Guerra Fria, os caras iam derrubar governos que usavam barba, cujo governante usava barba, mas as histórias eram inteligentes. Às vezes um episódio que você passava boa parte do episódio sem entender nada. E nos últimos 10 minutos é que a trama se materializava. A ideia era essa, que você tinha um grupo de pessoas que eram extraordinárias e obviamente, essa extraordinariedade era refletida exatamente nisso que você falou. Eles estavam fazendo coisas bem boladas que você fala, mas espera aí, deixa eu ver onde que vai chegar. Tem uma coisa que é importante. Até nos filmes tem isso, mas é bem pior. É que assim, na série começava com um problema. Tá aqui. Exato, a sua missão é resolver esse problema. Isso, né? Você pode aceitar ou não, tinha aquela coisa, essa mensagem se autodestruirá em tantos segundos, tantos minutos, tal. Mas no filme esse charme. Olha, Ricardo, virou um filme de ação. Gostava de um desenho animado chamado Missão Quase Impossível. Tá. O cara falava assim, e se você for preso, problema seu. E essa mensagem se autodestruirá em 5 segundos, o cara saia correndo. Por que temos que vir ao deserto receber a mensagem do chefe? Não entendo. O chefe prefere nos dar as instruções onde ninguém suspeite. Ele pode nos falar por meio de uma pedra. Ou um cactus gigante. Ou um lagarto ventríloco. Não, uma cabine de fotos automática. Espero que a câmera seja boa e eu saia muito bonito. Meu chapéu é muito grande, não há lugar para mim. Espere um momento, antes escutemos a mensagem do chefe. Prestem atenção. Aqui fala seu amado chefe. Seu grande inimigo, o Corvo, escapou da prisão do Estado. Isso aqui é encrenca. O Corvo conhece os planos de segurança nacional e vai tentar se apoderar deles. Esses planos foram enviados pelo professor Melo Johnson a seu filho que estuda no colégio Arco-Íris no deserto do Arizona. O presidente lhe concedeu uma pensão de $5 e 3 pacotes de goma de mascar. Sua missão é comunicar-se com o garoto, recuperar os planos e devolvê-los ao Dr. Johnson antes que o Corvo chegue. Nós somos mais rápidos que esse passarilho. Esta mensagem se autodestruirá em 5 segundos. Um paraquedas. O que é isso, Stutz? Nossa fotografia tentando sair da cabine com as saudações do chefe. Deve haver coisas mais importantes para o chefe nos saudar. Podia. Mas, Benê, eu acho que o Alien, o segundo eu achei tolerável.
O Alien, Não, mas ele é tem... tolerável, mas ele já tem... Então, aí é que está o problema. Ele, como espetáculo cinematográfico, ele é bem assistível. O segundo. Só que ele tem um problema que me incomoda muito. O primeiro filme, ele é uma crítica ferrada. Porque se você for ver qual é a trama da história, na verdade, os caras são uma experiência ali, né? Tanto que tem que preservar o Alien, dane-se a tripulação. O segundo é um filme feito na era Reagan, e todos os militares são bonzinhos. E os cientistas é que são os vilões da história. Entendeu? Então, os militares vão enfrentar o Alien com todo aquele espírito de morrer pela Terra, pela América. Então, embora ele seja até bem assistível, a estrutura já me irrita um pouco. Eu acho que é menos ruim, por incrível que pareça, o terceiro, onde a atriz, a Sigourney Weaver, vai parar num planeta lá de prisioneiros, de palha. Aí começa os delírios. Mas eu acho que ele é menos ruim do que o segundo. Ele é ruim. E daí mas pra frente, não sei se vocês... a vaca foi pro brejo, né? Vocês assistiram Prometheus? Então, esse é o problema do Prometheus que eu estava falando. Prometheus é aquela coisa de fazer um filme paralelo, e honestamente, eu achei a história muito ruim. Né? Eram os deuses astronautas. Você reparou que o Prometheus deu uma pegada de eram os deuses astronautas? E aí, quando cai nesse tipo de coisa... Aí eu já fico com raiva, né? Agora, tem uma coisa... Vamos defender Alien, vai. O primeiro. É um ótimo. Eu acho que tem uma coisa que, assim, Alien tem... Primeiro, a coisa de não mostrar tal que é o próprio o visual, que é o Giger, né? Que vai criar, então... É uma coisa fantástica, mas o Alien, ele tem algumas novidades, né? Que é o terror com ficção e tal. Aí tem umas novidades que são bem interessantes. A heroína, vejam bem, é uma heroína, não é um homem. E sem discurso nenhum, né? Sem discurso. É uma heroína. Ela, na verdade, ela sobra e ela não é sexualizada. Mas nós temos a não ser na cena final. Também foi uma novidade. Vamos falar a verdade que precisa ser bem parado para achar aquela cena sexualizada, mas tudo bem. Também foi uma novidade. De calcinha, né? Rick, eu conheço. Eu e o Douglas tínhamos amigos que assistiam o filme 3 vezes só para ver a cena final da Sigourney Weaver de camiseta de calcinha. Camiseta de calcinha. Era uma impressão, tá? É uma calcinha feia pra caramba. Mas tinha aquela outra também, aquela outra moça. Foi uma novidade na época que ela era militar e ela forte. Isso nós estamos falando, Douglas. Era a Ripley. Mas não era a Sigourney Weaver, não era? Não, a Ripley Não, no primeiro filme só sobra ela. A morena que vai lá para dentro lá. É a Sigourney Weaver, é a única que sobra no filme. Eu sei, mas tinha uma outra mulher. Deixa eu pegar. Não, no elenco. Mas ela morre antes. Ela morre. Então, mas eu acho que assim, essa é a grande sacada do filme. Entendeu? Uma coisa num ambiente fechado, o Alien demora para aparecer inteiro, você não consegue entender ele como o que ele é, né? Até ele se mostrar. É meio clichê, mas é a grande sacada do terror. Mas a cena do gato, né? Que foi esperando aqui dentro do cara, é uma cena muito. Ela foi extremamente surpreendente. É isso que me deixa com raiva no 2. Que no 2 essa cena vira. Toda hora tem o Alien saindo. Toda hora tem né? E começa a criar uma história que aí você tem o Alien e o Sub-Alien, né? Tem o Alien rainha, o Alien não sei o quê. Então, esse filme, a grande coisa, qualquer sequência nesse filme, é isso que eu estava querendo falar, é o seguinte, quando você pega um filme que vem com uma ideia muito boa, tal, que dá uma chacoalhada, qualquer sequência acaba batendo no bom filme, né? Então, assim, você começa a inventar coisa, porque você vai contar outra história dentro de uma nave com alien comendo gente? Não vai. Aí começa a inventar, né? Essa questão da era Reagan é um terror mesmo, né? E depois aí virou uma palhaçada, o alien virou uma desgraça. Assim, outro filme que eu acho que não precisava, não deveria ter, é uma sacanagem ter continuação, e aí os fãs que me desculpem, porque teve gente que achou a continuação ótima, é o Blade Runner. need you, Dex. This is a bad one. The worst yet.
There was an escape from the off-world colonies 2 weeks ago. 6 replicants, 3 male, 3 female. They slaughtered 20... A Blade Runner's job is to hunt down replicants. Manufactured humans you can't tell from the real thing. What's this? Roy Batty. Probably the leader. There was just one outfit making replicants that superhuman. The Tyrell Corporation. Mr. Deckard, Dr. Eldon Tyrell. I don't get it, Tyrell. Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human is our motto. I was looking for 6 replicants in a city of 106 million people. You ever see this girl, huh? Never seen a Buzzlove. What I didn't know was they were looking for me. Questions? I just do eyes. Genetic design. Just eyes. Hello? I'm in a bar here now, down in the 4th sector. Why don't you come on down here and have a drink? That's not my kind of place. Time to die. If I didn't care more than words can say, if I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, Excuse me, Miss Salome, can I talk to you for a minute? You for real? He's a damn one-man slaughterhouse. I'm going home. continuação, é um bom diretor, inclusive. Acho que ele tem coisas boas, né? Mas o Blade Runner é uma ideia tão boa, tão bem resolvida, que eu acho ridículo a ideia de uma continuação. É ridículo e é um caça-níquel sem pé na cabeça. Mas a gente volta naquela coisa. O que aconteceu com eles? Né? É o que as pessoas querem. Ficam lá. Será que eles foram feitos para si? O diretor, inclusive, o Denis Villeneuve, que é o diretor, eu acho um excelente diretor. Eu acho que ele tem coisas muito boas. Né? Eu não sou muito chegado no Duna, mas eu acho que ele fez até um bom trabalho no Duna. A Chegada, por exemplo, é um dos grandes filmes sobre aliens. Eu acho um belo filme. Né? Agora, o Blade Runner, o filme é ruim? Não, ele é bem dirigido e tal, mas eu acho desnecessário completamente. Né? Desnecessário. E o filme tem mais. O filme tem um gancho para ter uma terceira parte. E aí vai saber onde vai parar isso. Né? A Blade Runner tem um caso interessante que o livro... É o caso raro de livro que é pior que o filme, na minha opinião. Eu não gosto não é ruim, entendeu? Mas acho que o coisa tem... deixa a desejar ali. Tem mais sentido o filme do que o livro. É verdade. E ele termina... o grande problema do Blade Runner, assim, é aquilo que eu falei do afetivo. Né? Um monte de gente gostou da continuação porque tinha uma afetividade grande com o primeiro filme. E ele termina... que frustra muito aquele público que é o que eu comentei lá no começo, que eles querem ver o filme, o final do filme tem que ser um beijo do mocinho com a mocinha e o viveram feliz para sempre. Você vê Harry Potter, um monte de gente não se satisfaz no Harry Potter, entre a cena final lá deles levando os filhos já mais velhos e o final da saga, tem um monte de gente que quer saber o que aconteceu no meio.
E por que não ter um Feliz para Sempre? Sabe? Existe um público que precisa de um final, né? Tem que ter um tanam, acabou, né? E o que é o melhor do filme no Blade Runner é que ele termina o primeiro filme aberto. Que, né, inclusive é aberto demais, porque você sabe que tem 3 versões, né? Tem aquela versão que é a principal, que passou no cinema, que é o único momento do filme que eles estão num lugar claro, eles estão sobrevoando e tal, que eles pegaram aquele cenário do Iluminado, né? Não, é a versão do produtor, porque a versão do diretor é uma versão mais sombria, e aí é claramente um final que é aberto mesmo. Né? Fica até implícito que o próprio detetive, o Decker pode ser um replicante. Né? Então, mas o final que a gente viu quando o filme estreou e tal, é aquele quem sabe, né? Quem sabe o que vai acontecer, né? Se você fez feliz ou não, quem sabe. E que é o mais próximo que a gente tem da nossa vida, né? Eu vou ser feliz, não sei, né? Mas frustra boa parte do espectador que não quer ver realidade, né? Ele quer que o bem vença o mal, que sejam felizes para sempre. E aí o segundo filme tem um pouco desse afetivo, desse romantismo e tal. Para mim não precisava ter o segundo filme também. Eu concordo. Eu também acho que não. Então assim, essas obras legais, vamos dizer assim, boa, que são bem sacadas, que tem um roteiro, uma história, vamos dizer assim, criativa, fazer uma continuação há uma grande possibilidade de alguém fazer besteira. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Done a man's job, sir. I guess you're through, huh? Finished. Won't live. But then again, who does? O meu medo era virar franquia. Franquia mesmo. Blade Runner 15. Agora ele voltou e quer sangue.
Eu não acho impossível, não, O cara. filho de Blade Runner. É, A filha. Blade a filha. Runner Mas contra- não deixou de ser o filho de Blade Runner. Pô. É pior que a quase, né? Ou os Não, mas caras a- Blade Runner contra Kung Fu, sei lá, né? Blade Runner contra o Alien. Não, é o Predador. Blade Runner e o Exorcista. O Predador. É, Aliás, nós não falamos de o Exorcista, né? também Nós não fizeram a falamos de continuação, Exorcista. né? Que é muito ruim. Então, ó, eu nem peguei, porque como eu fiquei mais pensando em universo. Não, sim, claro. Mas você pegar Exorcista, Psicose, que faz o Psicose 2, pelo amor de O Deus. Bebê de Rosemary, que são todos grandes filmes. O Bebê de Sim, Rosemary mas fizeram uma vai dizer que continuação fizeram. Eu péssima nem sei. também. Nunca ouvi falar do Bebê de Rosemary 2, pelo amor de O Deus. que aconteceu com o bebê existe. É que o filme é tão Mas- ruim que ninguém levou. O filme é tão ruim Mas eles que fizeram, né? ficou errado, mas fizeram sim. Eles têm coragem. Já têm E coragem. a questão, o que é pior? Vamos botar uma provocação, então. O que é pior, remake ou continuação? Entende? É mesmo, né? As duas coisas podem ser tão ruins quanto, né? Não tem. Tá aí outra coisa que eu não sei falar um remake que seja melhor do que o original. Ou, por exemplo, o remake do Perdido no Espaço, que teve um monte de gente que odiou, passou na a série Perdido no Espaço, o remake é muito bom. A última temporada é ruim, é verdade. Mas o remake é bem sacado, entendeu? Mas o E aí teve filme... gente que ficou bravo porque o remake não é parecido com a série de 1960. Só faltava, né? Não, mas o filme decepcionou bastante. Não, o né? filme era muito ruim. O filme era muito ruim. O melhor do filme é a trilha. Só a trilha presta. T-minus 1 minute and counting. Major, she's all yours. Mission Control, this is Jupiter 1. The Robinsons are all tucked in. We are ready to fly. The time has come. Danger, Will Robinson, danger! You did this! The hyperdrive. It can be thrown anywhere in the galaxy. Anywhere but here. Initiate! We're lost, aren't we? Their position is uncharted. That's not one of ours. I'm detecting motion. Behind you. Their enemies are unknown. Evil knows evil. So my quarters are yours. Why don't you just hang on to your joystick? Warning, warning! Their survival is uncertain. Give me an excuse to kill you. The Robinson family will travel. I wonder what it'll be like to jettison your body into deep space. Do they have a name for what's wrong with you? Wait up, wait! Beyond the frontiers of adventure. Cool. To find their way home. Get us airborne. Hang on! Lost in space. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot. Opa, então é isso aí, nós chegamos ao final dessa segunda parte do nosso super bate-papo sobre o melhor e o pior do audiovisual nerd. Espero que você tenha gostado aí. Essa é a segunda parte. Se você não assistiu a primeira parte, recomendamos que o faça. E se já assistiu, vamos para a terceira e última parte. Fica com a gente que vai valer muito a pena. Não esqueça de curtir e compartilhar aí nosso trabalho, pelo que agradecemos imensamente. Super bate-papo nerd!